Fala aí, pessoal! Estamos começando a partir de agora, aqui pela nossa querida rede Altiora de televisão, mais um programa Pod My Brother! Pessoal! Mais um episódio pra vocês. Obrigado por aguentar a gente. Pois é, olha só quantos episódios. Já 75 pessoas sentaram ali naquela cadeirinha, Will. E tem gente que assistiu todos. Todos, né? Tem gente que assistiu todos. Sua mãe. Minha mãe. Sua mãe foi número 1, gente. Meu primo na Austrália. Olha só. Minha sobrinha nos Estados Unidos. Eu tenho uma prima na Itália. Ó, eu tô conversando com eles faz um tempo, tipo uns 2 meses. Todos estão assistindo a gente e assistem todos os episódios. Obrigado. Salva de palmas aí, né? Nossos ouvintes aí. Depois a gente vai ligar pra eles confirmar essa informação. Vamos ver aí. isso Vamos aí, ver se é. Fora os que não avisam a gente, né? Não, a tendência é só aumentar, Will. Só aumentar. Cada Muito vez obrigado. mais, Quero agradecer principalmente ao TV Altiora. Os nossos espectadores de lá são fiéis. Verdade. Muita gente assistindo a gente. 27 cidades, por enquanto, isso vai aumentar. Vai, E quero com agradecer certeza. também a audiência do pessoal da TV Astral. E é claro, em todas as redes sociais, Pod My Brothers. Ô, Will, isso aí. Não sei se vocês perceberam aqui que a gente tá com o estúdio meio modificado aqui, né? Pois é, né? Muitas luzes aí, iluminação. Natal chegando. Sim. É, isso aí, é muita luz pra gente, né? Olha, Muita incrível, luz. LED, drone. Ó, tá, É, isso aí, muito obrigado aí pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, nos siga, né, nossas páginas, nossas redes sociais, e como eu disse aí, TV Altiora, canal 12 da NET, aqui para 27 cidades da região de Bragança Paulista e Atibaia, e você pode acessar também pelo tvaltioraatibaia.com.br, e a novidade aí, agora temos também um aplicativo da TV Altiora. Então você vai lá no Play Store, baixa o aplicativo da TV Altiora e acompanha a gente por lá também. Bem mais fácil, né? Muito simples, mais entra fácil. no aplicativo, Muito já, melhor. Já vai direto. Hoje nós estamos recebendo aqui ele que é escrevente desde 2009 do segundo tabelionato aqui da nossa querida cidade de Atibaia. É o José Maria Ferreira Júnior. Grande Zé Maria. É o Zé, sensacional. Cara, gente boa, hein? Gente Que boníssima. bate-papo legal. Tirou várias dúvidas. Se você quiser saber como é que funciona aí o sistema do cartório, todas as suas dúvidas, a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Então não saia daí. É isso aí, Boa, galera. boa. Aí. Pensamento do dia com o nosso guru. A mente contente e a fisionomia alegre atraem acontecimentos felizes. Isso é lei da atração. Boa. Energia, né, Will? Aí. Isso é muito importante. É, tem gente que ainda não Boa. acredita em energia, Ah, né? Energia não, é tudo, é. né? Atração, que nem você falou, né? Sim. Lógico, cara. Tudo que vai e volta, não adianta. Você vai ter uma coisa boa, você vai transmitir uma coisa boa. Como é que você vai receber um fazer o sorriso bem. se você é carrancudo? Você quer quebrar o gelo da pessoa? Você já chega dando um sorriso, Elogiando. já chega elogiando. É. O cara já tava meio ali querendo Sim. dar uma retrucar em você. Você chega assim todo com gentileza, você vai Sim. receber a gentileza do cara, mesmo E aí- o cara querendo retrucar. Sim, não adianta. aí ainda Quebra. tem um funkzinho do sorriso. Tem um funkzinho? Sabe como que tem, é? Não. Som na caixa, DJ. Quem é o cantor? Abra um sorriso se você quer ser meu amigo. Abra um sorriso se você quer ser meu amigo. Cara, fala isso pra pessoa. Abra um sorriso se você quer ser meu amigo. Abra um sorriso. Todo mundo sorri. Pode ser o maior filha da mãe do mundo que ele vai dar risada. Não, você quebra. Mas é. Chega um cara assim, chega carrancudo, fechando o olho, né? Uma expressão de nervoso, de... O que você vai receber? O que a gente leva, o que a gente deixa, na verdade, né? Um dia que eu partir, eu quero deixar boas lembranças, né, meu? Claro, Luizinho. É isso.
A pessoa vai ter boas lembranças de você. A gente brinca assim, mas o intuito é chegar lá no final e olhar pra trás e ter orgulho de si, né? Falar, fui uma boa pessoa, né? Fiz o que eu pude. Fiz o que eu pude, não deixei passar nada. Não desrespeitei ninguém. Não desrespeitei. Não passei por cima de ninguém. Fiz a minha parte, né? Deixei de exemplo, né? É isso aí, meu. Irmão. E você, tem assistido muito filme lá? Pô, Você tá aí meio caseirão ultimamente? Né, cara? Tenho, né? Tenho, meu. O que você tá assistindo não aí, dá pra Luizinho? ficar saindo direto porque, né? O bolso não Jota aguenta, falta, né? O bolso não aguenta, então tem que ter um momento casa, né? Já, né? Luizinho, conta pra nós o que você tem assistido no momento, amigo. Ou então, cara, falar pra você, eu pesquisei bastante, né? Netflix, Paramount, HBO e tal, não sei o quê. Daí eu vi lá, eu achei interessante e vou assistir, cara. A história do Anderson Silva. Ótimo! Na Paramount, foi o... Sensacional! Sensacional a série dele, cara. Teve 5 episódios, o pessoal tava reclamando que foi muito pouco e tal, mas eu acho que estão fazendo um teste pra ver se pega, vai né? pegar. Aí vem a segunda temporada. Aí vem a segunda temporada. O Derek que me indicou. Sensacional. Ele falou, assiste, pai, é muito legal, assiste. Eu assisti o primeiro capítulo. Olha, primeiro episódio, legal, né? Assisti o primeiro. Eu assisti o Já 5. gostei, já, hein? Eu assisti o 5. Que bacana. E, muito bom a história. Ele sempre foi fissurado por sorvete, né, Luizinho? Sempre foi. Então, o sorvete tem uma história aí, né? Porque ele, quando conheceu a mulher dele, que ele era apaixonado por ela, namoradinho, né? Na época, assim, ele pagava pau na escola pra ela, tal. Era amiga da família, tal. Ia na casa, e ele sempre ficava vidrado com ela. E o dia que ele convidou ela, tal, pra chupar um sorvete lá, que eles foram no cinema, tal. Aí até a tia dele deu um dinheirinho, falou, vai lá, leva ela pra chupar um sorvetinho depois, tal, né? Aí, só que o dinheiro que ele tinha, ele quis pagar, só deu pra pagar o sorvete dela. Dava meia bola só. Só deu só o sorvete dela. Aí ele pegou uma aguinha ainda lá, tal. Aí ele não quis, falou que ele não queria, ele falou pra ela que não queria. Não queria. Não tava afim, né? Não. Mas aí o sorvete tem isso a ver, porque daí ele relembra essa parte que ele conheceu ela, Falta esse da momento grana, e tal. né? Teve uma briga lá, que ele era um cara muito briguento quando era adolescente. Só apanhava, né, Luizinho? Só que só tomava surra, só. Caramba, só apanhava, Você cara. vê como o mundo dá voltas, né? E um primo dele, que era policial, sempre pegava essa situação. Aí ele falou, pô, você arruma uma briga, mas só apanha, cara. Caramba, tem que bater. Aí nisso aí começa a história, daí ele quer arrumar emprego. Aí arruma emprego, daí nesse tempo que ele tá aí trabalhando, ele vê uma academia lá de um cara que era da aula de taekwondo, um japonês e tal. Viu o vidro sujo lá, ele se interessou, né, em fazer aula. E não tinha dinheiro, daí ele falou, olha, vamos fazer uma troca? Você me ensina e eu limpo esse vidro seu que tá bem sujo aí e tal. Aí o cara concordou, tal, ele foi, limpou e começou ali. A aprender a lutar e tal, a ter a noção de técnica de luta, né? Foi ali. Mas é sensacional. Você indica então pros nossos seguidores, Luizinho? Legal, com certeza. A série tá bombando, E espero, eu tô rezando que bomba mesmo e que continue. Porque tem muita história ainda pra contar ali. Mas aí se for legal de audiência, com certeza vai dar eu continuidade. acho que vai. Eu acho que o Anderson, ele tem uma história legal, as pessoas vão querer um cara carismático, né? Eu gosto dele também. Porque ele é o que você falou, saiu do zero, chegou onde chegou, né? Sim. Então, cara, e ele aprende um chute com esse sensei aí japonês, e ele dá esse chute nas lutas dele, cara, nas lutas dele. Ele veio igualzinho como ele aprendeu, cara. Foi o chute que ele deu no Vitor Belfort, né? Que foi só só um chute e acabou a luta. Acabou, no primeiro round foi, né? Foi o chute que ele aprendeu quando era criança, cara. Olha isso. Eu fiquei impressionado quando eu vi aquele chute que ele deu lá, que a perna... Acho que ele quebrou, né? Pelo amor de Deus, que coisa horrível. Tem essa parte já também. Então, que coisa horrível, né? Complicado, né? Nossa, você vê como é que é, né? Nossa, foi feio. Uma pancada rachou no meio. Sim. É ruim de ver, né? Dá uma angústia, dá, sei lá, uma sensação ruim. Eu não gosto de ver essas coisas não. Mas ele tá bem, né? Agora ele tá bem. Né? Mas parou de lutar, não parou? Que eu comentei com o Will, como que o cara quebra a perna. Já tem coragem, e depois, né? Depois os caras no filme contam, que daí já estavam marcando uma luta pra ele já. Ele recuperação já tava. Foi, como o cara tem a confiança de dar um chute de novo, né? Caramba. De chutar e não ter aquela, né? Puta, vai quebrar de novo, aquela, sei lá. E como é que ele tá hoje, hein? Assim, super tá lutando, bem. Mas tá lutando? Tá bem. Aposentou? Ele tá lutando boxe.
Ele tá pela linha do boxe e tal, mas ele já fez algumas lutas aí e tá nessa linha do boxe. Porque ele não usa a perna, né? Sim. Pra chutar. Pra ele é bom o boxe. Legal. E o cara, a idade não chega pra ele não, hein? Nossa, o cara tá super E foi bem. o lutador de UFC que mais ganhou defendendo o cinturão. Ele teve seis defesas de cinturão, que teve 16 vitórias seguidas. Ele não perdeu 16 vitórias seguidas, mano, em luta. Nossa, olha isso, hein? cara. Da hora. O cara não perdeu. E o cara super simpático, super calmo. Né? Tem uma voz fininha. É estranho, até não combina, né? O cara é super educado. Não combina agora. Não é um cara fanático por tomar bomba, por tomar isso, aquilo. Eu já vi algumas entrevistas dele. Ele começa a se preparar, tipo, 2, 3 meses antes da luta. Ele falou que tem vida normal, come de tudo. 2, 3 meses antes de começar a luta que ele começa a se preparar. Então você indica então pra galera assistir Galera, assiste. E outra, a gente tem que, né, reconhecer um atleta brasileiro, né, que fez nome lá fora, mundialmente. Olha que é difícil, né? Meu? Então, a gente tem que ter isso. Que nem o Ayrton Senna, por exemplo. Sim. Ele os japoneses são muito mais fãs dele do que o brasileiro, se parar pra pensar. É verdade. Tem até estátua do cara lá, meu. Em breve, a série Senna, hein? Começo, fevereiro de 2024, eu provavelmente. Vou assistir e vou trazer aqui também pra comentar. 6 capítulos já foram filmados, hein, galera? É no começo do ano já? Acho que é fevereiro. Legal, hein? É o que a previsão. Legal. Boa. Show de bola. Vai ser bem legal a série Senna, hein? Isso aí. E essa daí que o Luizinho tá falando é na Paramount. É isso mesmo. Legal, valeu a dica aí, irmão. Isso aí, galera. Você, irmão, como é que você passou? Você tá cantando, tá treinando bastante aí? Você se empolgou, né? Agora tá até tocando pandeiro. Pandeirinho, Toquei pandeiro semana passada, né? Ó, se você não assistiu, não deu muito certo. Vê o episódio anterior e você vai ver a coordenação motora do cara, que é sensacional, tocando e cantando ao mesmo tempo. Cada dia ele ensina alguma coisa pra nós diferente. A gente faz o que pode, né, Luizinho? Perfeito ninguém. Parabéns, irmão. Isso aí, evolução sempre. Tem que evoluir. A gente tenta, né, mano? Galera, eu quero falar hoje sobre um show bem legal que todo mundo gosta, inclusive a faixa etária que assiste o nosso podcast. Olha. Estou falando de Tiririca. Show do Fábio Júnior! Caramba, aí sim. Fábio Júnior é o cara ainda, hein? Aí você trouxe o Dom Juan aí, né, meu? É complicado. Dia 3 de fevereiro de 2024. Vai ser um sábado, galera, no Espaço Unimed, às 20 horas. Tá casado? Deve estar. Deve estar. Até uns 3 meses atrás ele tava. Agora já passou muito tempo, né, mano? Você sabe? E o show dele é da hora. Eu gosto dele o show dele é animado. Você pensa que é aquele showzão parado, né? Não Nada, é animado. Animado. Tem uma banda aí sensacional. Sensacional. Backing vocals de primeira. Os arranjos das músicas dele são sensacionais. E o público adora o cara, né? Tanto a mulherada como os caras também. Todo mundo gosta muito dele. É muito simpático, né? Ele é. E eu vi uma entrevista dele outro dia, no meio do show ele falou. Ele falou assim, ele ficou um tempo fora dos palcos, depois ele voltou no show, ele falou, nunca mais eu vou ficar longe de vocês. Eu nunca mais vou ficar longe de mim, ele falou. Faz tempo que eu não vejo uma foto dele atual. Ele tá velho? Como é que tá? Tá bem ainda, pra 70 anos ele tá bem. É 70 anos também. Então. Dá pra exigir muito. Não, né? mas ele tá bem. Aí, galera, os ingressos já estão à venda pelo site ticket360.com.br. O valor do ingresso é de R$120 a R$500. A nova turnê chama Bem Mais Que Os Meus 20 e Poucos Anos. Ele é legal. Eu assisti também uma entrevista dele esses dias aí. E ele é um cara super humildão, ele dispensa comentários, assim, dispensa elogios, assim. É um cara bem realista mesmo. Ele é da hora. E a minha homenagem será uma palhinha de Caça e Caçador, composta por Cláudio Ferreira Rabelo e Eric Bulling.
em 1988. Caramba. Som na caixa, DJ Kion. Essa eu quero ver, hein? Kion. Vamos lá, vamos ajudar o garotinho. Gente boa. Quem é o cantor? Olha lá. Não tem instrumento hoje? Não. Hoje é na garganta mesmo. Vamos ver. Você pintou como um sonho. Oi? Eu fui atrás com tudo. Ui. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso. Você me faz o que eu sou, caça e caçador. Todo mundo. E se um grande prazer rola pelo ar, brilhante como uma estrela, leve, louco e sem pressa de acabar. A gente nem pensa na hora, passa de noite assim. O amor não tem que ser uma história com princípio, meio e fim. Obrigado! Aê, garotinho. Tem como não cantar uma música dessa, né? Cê é louco. Olha, o ídolo, é o ídolo. Por várias gerações. Vixe, mano. Abraço, Fabinho! Ah, fica a dica aí, vai assistir mesmo, porque vale muito a pena, Fábio Júnior, né? E outra, cá Sim. entre nós, né? Quantas vezes mais aí a gente vai ter a chance de assistir o cara tocando por aí, né? Verdade. Sententinha já, pô. Cada então, vez menos vai se apresentar, né? Ó, eu só vou dar uma dica. O show é dia 3 de fevereiro de 2024. Já tem vendido mais de 50% dos ingressos. Aí, Metade já caramba, acabou, já você acabou. vê. Aí, tá Até vendo? final do ano já era. É, e se bom. chegar lá e falar que viu aqui no Pod My Brothers, Will? Ele vai dar uma flor beijada. É. Ele vai beijar a flor e vai dar pra pessoa. E tem desconto no ingresso ou não? Não. Então não adianta nada. Ah, vai ganhar um abraço do Fábio. Pô. Ah, aí tá bom, Uma já, flor, já é alguma Bom demais, coisa, né? né? Porra. Bom demais. Que isso. É isso aí. Vamos pro nosso convidado, então? Vamos lá, galera. Bora lá. Obrigado. Bora, bora. Pode, my brothers! É isso aí, pessoal. Vamos dando continuidade aqui com o nosso programa de hoje, recebendo ele que é formado em Direito desde 2009. Ele atende como escrevente no 2º tabelionato aqui da cidade de Atibaia. É o Zé Maria Ferreira Júnior. Bem-vindos. Obrigado por ter Gente, vindo. tudo bem? Valeu, Ótimo, amigão. Valeu, obrigado pelo convite. Vamos lá bater um papo, né? É isso aí, Zé. Legal, seja bem-vindo. Muito aí, obrigado, tô muito feliz estando aqui. Zé. Aliás, sua profissão muito interessante, né? A gente quer saber aí, porque como que você se tornou escrevente de tabelionato, né? Porque é uma coisa tão específica, muita gente nem sabe qual é o caminho que faz para chegar. Ah, então, aí é uma história interessante. No meu caso, uma situação que vem de família, né? O meu avô era tabelião, né? Então, desde pequeno, a gente vem com convivendo com essa situação, entendendo, vendo como é que funciona. E aí, foi chegando aquela época de decidir o que estudar. Faculdade, o que fazer. Vamos pro direito e vamos trabalhar lá com o vovô. Oh, que legal, hein? Né? Não Legal. consegui por muito tempo, porque no que eu entrei na faculdade, 4 meses depois ele faleceu. Mas aí continuei, né? Continuei no cartório em São Carlos Sim. e depois vim para o cartório de Atibaia. Pra ser escrevente tem que ter o direito? Tem que ser formado em direito? É como é um cargo de muita responsabilidade técnica com relação ao que a gente trabalha, por exemplo, escrituras, Sim. transferência de imóveis, muita situação de divórcio, inventários. Então você tem que ter o conhecimento do direito, né? É difícil sim. quem não entenda
Com de certeza. legislação e coisa, trabalhar nessa, Porque é com essa muito parte. detalhe, né? Muito específico, muitos detalhes, muitos cuidados que você tem que ter. Uma vírgula que muda o conceito inteiro da negociação. Uma vírgula que muda o conceito inteiro de um divórcio. Então você tem que entender. Imagino complexo, que tem que ler muito, né? Tem que saber Digamos que interpretar você muito não bem, pode né? parar de ler nunca, né? Porque que tá sempre mudando, tá sempre atualizando, vira e mexe, muda uma forma, muda um recolhimento do imposto, muda uma legislação, muda uma situação, e você tem que estar sempre preparado para trabalhar isso assim, de bate-pronto, né? Antigamente existiam aquelas pessoas que começavam a trabalhar muito cedo num cartório, né? E aí iam crescendo dentro do cartório com 14, 15 anos, começava a trabalhar dentro do cartório e começava lá como auxiliar, lá embaixo, ia subindo devagar, tomando conhecimento. Antigamente, na época do meu avô, na época do meu tio, né? Há muitos 10, 20, 30 anos atrás, era comum você ter escreventes que não eram formados em direito por causa da experiência, da vivência por muitos anos dentro do cartório. Hoje é mais difícil até porque você não consegue botar uma pessoa com 14, 15 anos para trabalhar hoje, porque nem deixam, né? Então, aí já parte desse princípio, ter a formação de direito para ser responsável por tudo isso, né? Sim. E dentro do cartório, quais são os cargos que existem? Então tem o escrevente, quem mais está lá dentro? Nós temos o escrevente, que é o meu caso, né? Temos os auxiliares, que seriam não nomeados como escreventes. Esses auxiliares, normalmente, quem contrata os tabeliães também pegam gente que está estudando direito, que é da área, mas não é um pré-requisito. Mas até por mexer sempre com a vida do direito, ele sempre vai querer uma pessoa que entenda do assunto, né? Então, às vezes, a pessoa que acabou de entrar na faculdade, primeiro anista, segundo anista, aí contrata com o estagiário, porque até vale como formação para ele, para o futuro, para a formação, para finalizar o curso, né? Sim. E tem o tabelião, que é o dono do cartório, popularmente conhecido como dono do cartório. O tabelião aí já é diferente. O tabelião ele só pode ser por concurso público. Ele é concursado. Não existe transferir de pai para filho, não existe comprar um cartório, não existe passar de um para o outro. Não. Vagou um cartório, tabelião, concurso público. Aí, dali para baixo, que são os escreventes e os auxiliares, contrato CLT normal. Não tem porque nenhum o vínculo. pessoal fala muito, o dono de tabelião, assim, pro resto da vida. Fala, né? Quando falece, aí então abre um processo seletivo, como é que funciona? Isso, abre o concurso público. Concurso público estadual, Entendi. né? Concurso público estadual, porque a gente... Isso existe uma os fila, cartórios, assim? Os cartórios, eles são regulados pelo Estado, né? Ele é chamado de serviço público delegado, ou seja, o Estado impõe as leis que a gente tem que seguir, o Estado determina a tabela de custas que nós temos que cobrar, o Estado fiscaliza, o Estado nomeia o tabelião por concurso público, mas depois disso é como se fosse uma empresa particular. Mas ele tem uma concessão já de algum período? Que ele Não. Não? Ele vai só passar após pelo morte? concurso público e ele vai ficar lá até quando ele quiser. Ou morrer. Então ele pode morrer, ele pode se aposentar se ele quiser. Sim. Aí não existe aposentadoria compulsória, não é aposentadoria de funcionário público, é quando ele quiser, se quiser. Sim. Ou, eventualmente, numa terceira opção, ele pode prestar um outro concurso para se remover para um outro cartório, em qualquer outro lugar que ele quiser. Se ele achar que aqui não tá legal e quer pegar um melhor, ou achar que aqui é muita dor de cabeça e quer pegar um menor para ficar mais tranquilo, é só, entre aspas, prestar um concurso, porque é muito difícil. Muito difícil. É difícil. Né? E se remover com relação a isso, com relação aos cartórios através do concurso. Entendi. E o investimento em cima disso é pesado também para o cara abrir um tabelionato? Não, veja bem, o Estado, ele é dono... Ele que... Não, o Estado não investe em nada. O Estado, ele é dono do banco de dados do cartório, dos arquivos, dos livros. Sim. Tá? O funcionamento do cartório, o material, os funcionários, a estrutura, o prédio, aí é tudo particular.
Tá. Aí é tudo particular. Aí vai do que cada um queira fazer. Entendi. Então, a pessoa fazer um prédio bonito, investir numa qualidade de atendimento, num conforto para o cliente. Aí vai do tabelião, né? Do dono do cartório que queira mais ou menos naquilo que ele quer, os atendimentos dele, né? Ou seja, ele presta contas ao Estado, mas quem banca todo o operacional do negócio é o tabelião. Isso, exatamente. Dentro dos nossos serviços, o trabalho que a gente presta, ele é remunerado. Então, tudo aquilo que você vai lá, faz uma escritura, você vai pagar tanto de escritura. Isso é chamado de emolumentos, né? Que é o valor do serviço que você está fazendo lá. Dentro desse preço dessa escritura, tem a parte que é do cartório e uma outra parte que é repassada para o Estado. E aí, essa parte que é repassada para o Estado divide. Vai um pouco para a Secretaria da Fazenda, um pouco para a Santa Casa, um pouco para o Tribunal de Justiça, um pouco... E a parte que sobra para o tabelião é o que ele vai fazer a manutenção do prédio, vai fazer a retirada mensal dele, vai fazer o pagamento dos funcionários, né? Então, é uma parte do que vocês gastam. Tudo tem taxa do governo. Vocês têm que dar tudo? Toda a documentação? Toda a documentação. Digamos assim, 55%, 58% é do cartório, o resto vai para o Estado. Caramba, bastante, quase metade, hein? né? Metade vai pro Estado. Nossa, Vai pro bastante que vai pro Estado, hein? E aí, desse dinheiro que vai para o Estado, eles dividem. Um pouco para o Estado, Secretaria da Fazenda, Ministério Público, Tribunal de Justiça, blá, blá. Mas você fala, nossa, eu estou pagando muito para esse cartório aqui para fazer uma escritura. Mas não é tudo para o tabelião. Sim. Então, desses 50 e poucos % que vai para o tabelião, ele vai tirar o pagamento dos funcionários, ele vai tirar a manutenção do prédio, água, luz, energia e tudo que for e a retirada dele. Sim, e a porcentagem de um imóvel? Como que é cobrado isso daí? Por exemplo, eu vendi uma casa, eu vou lá no seu cartório para passar para a pessoa. Para fazer a escritura. Para fazer a escritura. Como que é cobrado esse valor? Ele não é porcentagem, tá? Não. A tabela de emolumentos, a tabela de custas, ela é feita por faixas, tá? Então, nós temos ali, por exemplo, uma linha que é a linha L da tabela, por exemplo, que é o imóvel de 100 a 120 mil é X reais. Aí a M é de 121 mil a 130 é X reais. Uma tabela. Isso, o custo da escritura. Sim. E o custo do registro dela depois no registro de imóveis. O que é porcentagem é o imposto que recolhe para a prefeitura, que é o ITBI, que é 2%. Sim. Então, em qualquer transferência de venda e compra, de dação em pagamento, de troca, recolhe-se ITBI para a prefeitura. Sempre 2% sobre o valor da negociação. Entendi. Agora, o resto vai na tabela. Não é sobre o valor venal? É esse valor que foi negociado. Depende do que for maior. O que for maior. Então, você vai sempre comparar. O valor venal é 100. A negociação foi 200. Então, você vai pagar tudo sobre 200. O valor venal é 100. A negociação foi 50. Você vai pagar tudo sobre 100. Sempre na comparação, o que for maior. Entendi. Né? Ô Zé, você falou aí que existe um banco de dados que é do governo, né? Isso. Por exemplo, se tem 2 cartórios na cidade, os 2 cartórios acessam esse mesmo banco de dados? Não, são diferentes. São diferentes? É específico do cartório. No meu caso, que é o 2º tabelionato de Atibaia, nós temos o banco de dados do 2º tabelionato de Atibaia. Então, nós temos escrituras lá, arquivadas, de 1830, 1850. Certo? Nossa. São as primeiras que foram feitas. Isso tá Isso físico? é do cartório. Físico? Né? Tá físico Hoje isso? já está tudo digitalizado, né? Até porque por segurança, né? Para preservação, né? Mas assim, é específico do 2º cartório. Se você for ao 1º cartório, não vai ter o mesmo documento. Não vai ter. Até porque se tiver a mesma escritura nos 2 cartórios vendendo o mesmo imóvel, alguém tá passando o pé no outro aí. Tem uma coisa ali errada. Tem coisa errada aí. Então, mas é separado. Agora, pode acontecer, por exemplo, quando você precisar reconhecer uma firma, você pode fazer a sua ficha nos 2 cartórios. Com a mesma assinatura. Aí não tem problema. Não tem problema. Só que você não pode compartilhar a ficha de assinatura, porque a ficha de assinatura vem o nome. 1º cartório, 2º cartório, ou quantos forem. Mas você
fica com a mesma cartão, né, nesse banco de dados de cada cartório. Isso é interessante. Então, o que eu queria entender também é o seguinte, não pode abrir muitos cartórios numa cidade. Tem um limite? Como que funciona Na o verdade, controle a disso? limitação ela é feita pelo Tribunal de Justiça, né? Ele que faz todo o organograma conforme a população da cidade, conforme comporta o movimento da cidade. Porque você também não pode colocar 3, 4, 5, 6 cartórios na cidade e eles não se autopagarem. Entendeu? Porque aí o serviço começa a diluir muito e aí não tem como você manter. Então, vai conforme a população, a capacidade da cidade, entendeu? Se porventura, vamos lá, tem uma cidade, só tem um cartório, está notando a necessidade de abrir o segundo, certo? Certo. Da onde começa? Onde vai partir isso? Vai abrir um concurso para quem quiser entrar? Uma legislação estadual vai da Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça, vai criar uma legislação para a criação e abertura, por exemplo, do terceiro cartório de Atibaia. Aí vão fazer um concurso, essa pessoa que vai assumir esse terceiro cartório vai começar do zero. Não tem bancos de dados, não tem nada. Então ele vai chegar em Atibaia, ele vai escolher o prédio que ele vai trabalhar, ele vai escolher o material que ele vai comprar, ele vai escolher o maquinário de computação e de internet que ele vai querer implantar, tendo um requisito mínimo de internet, né? Porque hoje tem muita coisa feita por meio digital. E o banco de dados deles começa do zero. Folha 1, livro 1, do nada. Ele vai ter que começar do zero e começar alimentar. A ter, e comprar do Estado, né, o suprimento básico, que é livro, que é selo de autenticidade, selo de reconhecimento. Isso ele tem que sempre adquirir do Estado, que são as coisas, o material de segurança para trabalhar. Entendeu? Então, no caso, o concurso vai se abrir e aí quem vai ter que estar apto para entrar nesse concurso? Tem que ser o formado em direito? Tem que ter alguma classificação a mais? Hoje em dia é o formado em direito, né? Basicamente você tem que ter a formação em direito. Basicamente tem a formação em direito. Quando tem um concurso, eles colocam... hoje, essa rotatividade está muito grande, tá? Então, praticamente está tendo um concurso por ano e meio, mais ou menos, está saindo um concurso. E esses cartórios que vão sendo vagos, né? Por exemplo, vamos supor que a minha tabelier, a doutora Regina, resolva prestar um concurso e muda de cidade. Então, o cartório daqui vai ficar vago. Sim. Não pode ficar vago, tem que entrar em concurso. Então, para o próximo concurso, esse cartório vai estar apto a receber um novo tabelião. Aí o Tribunal de Justiça vai montar uma classificação desses cartórios vagos e aí você faz o concurso. O concurso, a hora que chegar na última fase e sair as notas classificatórias, então vai estar lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto colocado. Aí eles vão chamando um por um e a pessoa vai escolhendo o cartório e a cidade que ele quer trabalhar. Então ele vai olhar lá, o primeiro da lista aqui é o segundo cartório de Atibaia, acho que eu quero esse. Então eu escolho esse, então ele já saiu fora. Aí vem o segundo colocado, agora eu quero pegar aqui o 10º da lista, que é o cartório de Perdões, por exemplo. Então vai por ordem de classificação, ele vai escolhendo o cartório que ele quer assumir. Entendi. E com relação aos dados, hoje tem muito isso, né? As pessoas perguntam muito sobre os dados. Eles são realmente travados ali? São dados sigilosos? Tem acesso? É só o governo e quem trabalha ali que tem acesso a esses dados todos? É assim, hoje nós temos a LGPD, né? A LGPD restringiu a gente muito, restringiu entre aspas, né? Do tipo de informação que nós podemos colocar numa escritura. Então hoje, requisitos mínimos que a LGPD permite é nome completo, número do RG, número do CPF, qualificação tipo profissão, estado civil, endereço. Qualquer coisa além disso já entra numa situação meio complicada de que você está divulgando dados a mais desnecessários. É um meio nebuloso ainda, a gente não sabe muito o que não é necessário, né? Cada hora um fala uma coisa, mas o básico ali você tem que colocar. A partir do momento que isso está numa escritura pública, tá?
esse documento é público. Então qualquer pessoa pode ir lá e pedir, eu quero uma cópia dessa escritura que foi lavrada entre o fulano e o fulano. Para saber o histórico da matrícula, Para saber o ato que foi feito. A verbal, o que foi. A matrícula é no cartório de registro de imóveis. É o registro da escritura, Entendi. depois no cartório de registro de imóveis. Entendi. Essa cópia dessa escritura você pode solicitar, qualquer pessoa pode solicitar. Por ser um documento público. Um arquivo público. Tá? Então, por isso até que a LGPD entra, porque existem algumas informações que você não tem por que colocar e divulgar. Não tem por que você colocar numa escritura hoje o e-mail da pessoa. Por que você vai tornar público um e-mail? Né? Mas o documento você tem que colocar porque ele é obrigatório. Então fica um campo meio assim, e a escritura é pública, você pode acessar. Entendi. Entendeu? E a diferença entre cartório e tabelionato? Qual que é a diferença na prática? Nenhum. É só o nome. É só o nome. Tabelionato assim, é um termo mais novo, né? Tabelionato. Antigamente era só cartório. Porque, na verdade, né? o que acontece é aquela questão de mudança de geração. Mudança de geração que vai atualizando as situações. Antes da Constituição de 88, os cartórios eram dentro do fórum. Então era dentro do fórum que tinha lá a primeira vara civil, a segunda vara civil, era o primeiro cartório, era o segundo cartório. Então lá dentro também era o tabelionato. Lá dentro também era o registro civil. Lá dentro também era o registro de imóveis. Então ficava, é o segundo cartório, é o terceiro cartório, é o primeiro cartório. Com a Constituição, esses foram excluídos, removidos de dentro do fórum e criados em apartado, que são os tabelionatos, o registro civil e o registro de imóveis. E aí, para diferenciar a nomenclatura, virou tabelionato de notas, oficial de registro civil, oficial de registro de imóveis. Só que cartório tá no popular. Veia, né? Você fala cartório é cartório. Eu lembro que quando eu comecei na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, eu tinha uma professora que ela falava, vocês têm que ir lá no cartório e ver como é que funciona o processo X. Vocês têm que ir lá no cartório e olhar isso. E eu ficava assim, mas, lá no meu cartório não é assim. Como assim, né? Mas não, é porque eu estava num tabelionato de notas e que ainda estava com aquela cabeça. O cartório é tudo igual, né? Sim. Mas não, ela estava se referindo ao cartório do fórum, que ela tinha acesso, né? Então mas é a mesma coisa. Sim, Zé, me fala uma coisa, e a parte de divórcio, você também faz? Sim. Divórcio, inventário. E quando o casal já há um consenso entre eles, ele não precisa de advogado, é isso? É só ir direto no cartório? Como que funciona? Não é isso. O advogado, por lei, ele é obrigatório. Tá? Ele é lá junto. Ele é obrigatório no inventário e ele é obrigatório no divórcio. A legislação prevê a obrigatoriedade da presença de um advogado. Ela não prevê quem que seja esse advogado. Ou seja, se uma das partes é o advogado, ele mesmo pode ser. Dos dois. Dos dois, não precisa ter um para cada um. Tá? Mas um tem que ter. Um tem que ter. Deixar bem claro isso daí, então. Um tem que ter. É obrigatório. É o que vai se reportar ao juiz, eventualmente, se caso precise. Na verdade, né? assim, o que acontece? É um ato, né, que envolve também muita responsabilidade. Porque, primeiro, para fazer em cartório, você não pode ter briga entre as partes. Você não pode ter filho menor de idade. As duas partes têm que ser capazes, não pode ter ninguém doente mentalmente, né? Então existe alguma série de requisitos que você tem que observar. E depois, o ato que o escrevente está lavrando, que eu estou lavrando, o advogado é corresponsável. Então é ele que vai intermediar entre as partes e fazer toda a coisa. Vocês estão de acordo mesmo? É isso mesmo que vocês querem? Tentar reconciliar? Vocês não querem pensar mais um pouco? Você faz esse trabalho também, de perguntar? Eu preciso perguntar porque a lei exige. Mas o advogado tem que levar isso já pronto. Caso se você note que existe ali uma pessoa forçando a outra, alguma coisa aí assim, a gente é não isso? pode, porque se você... Opa, ela não tá ali de boa vontade. Ela tá sendo coagida a assinar. Aí eu posso me negar a assinar Você a percebe isso e você pode escritura. negar. Você percebeu uma situação... Posso. Mesmo que o advogado fale, não, tá não. tudo bem, tá tudo certo. Eu posso. Porque no começo lá, eu tô escrevendo lá
que elas estão lá de livre e espontânea vontade, elas estão de boa fé. Você tá Sim. Se eu tô testando isso, percebendo, né? exatamente. Se eu tô percebendo essa situação, eu posso negar e falar, não vou assinar. Entendi. Vão esfriar a cabeça, volta outro dia, vai, serve. Mas sei porque lá. isso pode virar contra você também. Sim, porque Sim. dali... Mesmo ela assinando que tá tudo que você fez, ela leu, assinou. Sim, mas imagina, daqui 2 dias Se arrepende. ela se arrepende, por exemplo, e ela fala, não, mas eu fui forçado a assinar. E ela prova que foi forçada a assinar. Entendi. E ela pode ter sido prejudicada de algum jeito. Entendi. Isso daí né? eu imagino até mais assim, num caso de um idoso, por exemplo, né? Fazer um idoso concordar com uma assinatura, com um testamento. Ser passado pra trás. Com uma aposentadoria. Existe muito isso quando você faz procuração, né, para idoso. Porque existe muito, você chega assim, ó, ô Zé, o meu pai, ele não consegue mais ir no banco, é muito ruim, ele anda só de bengalinha, não sei o quê. Eu posso fazer uma procuração para representar ele no banco? Pode, claro que pode, desde que ele concorde. Entendeu? Aí eu vou ter que conversar com ele, sentir a situação dele, sentir se ele aceita. Você vai explicar, olha só. Exato. O que vai acontecer Muitos é ficam isso. desconfortáveis. Você E nós já pegamos situação em que a gente percebeu que tava querendo dar um golpe ali. E você consegue trazer ele sozinho na sua sala e conversar sozinho com ele, sem a presença do filho e tal, não? Se for necessário, sim. Sim. Se for necessário, sim. Como que você age nessa hora que você nota que é uma farsa ali? Você chama a viatura? A gente, o que você faz? Não. A viatura, assim, só se for questão assim, de É, falsidade, tipo, alguma coisa golpezão assim. Mas mesmo. a gente pode simplesmente falar, olha, eu tô vendo aqui que ele não tá confiante, eu não vou fazer essa procuração. Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar, volta outro dia, ou eu converso com ele novamente e tal. Tá? Porque é interessante, esse bate-papo é previsto em lei e a gente tem que perguntar antes. E 2, 3 vezes se for necessário, né? Porque, sabe o que acontece às vezes? Às vezes você chega ali com o seu pai querendo ajudar ele. Fazer essa procuração, essa coisa, para ajudar ele, para não ter que esforço aqui. Só que aí você sente que a pessoa começa a ficar deprimida. Você fala, porra, eu tô passando isso e era a última coisa que eu conseguia fazer da minha vida. Agora eu vou fazer o quê? Se nem lá no banco eu posso ir mais. Entendeu? Sim. E eu já tive, assim, relatos, não que teve problemas ou coisa assim, mas a pessoa começou a se sentir, aí começou a definhar praticamente, porque ela não podia fazer mais nada. mais útil, né? Porque ela não podia resolver mais nada da vida dela. Entendi. Entendeu? Então é uma situação que você tem que conversar. E com a sua muito. experiência, né, Zé? Você deve pegar no ar, né, o que tá acontecendo às vezes. Né? Ah, sim, né? Porque você tem que conversar com a pessoa, você pergunta, né? Você, tá tudo bem? Como é que tá o senhor? Meu psicólogo tem que ser também, né, Zé? Veja bem, a gente tem que ter um conhecimento mínimo, mas não aquele conhecimento aprofundado de psicólogo, de falar se ele é doido ou não é doido. Perceptivo, né? Perceptivo do homem comum. Sim. Só que você começa a perguntar pra ele, seu nome, tá certo seu nome? O senhor tá bem? Hoje o dia tá bonito? Algumas coisas assim que você consegue perceber se a pessoa tá falando certinho ou não. Mas olha Tá aí, lúcida, Zé, né, ou não? suponhamos que seja ao contrário, por exemplo. Você conhece a pessoa, conhece o filho tá chegando lá, só que o pai já não consegue mais fazer nada. Mas você sabe que é o filho dele mesmo. Você assina Não. essa autorização ou não? Não. Quando é situações assim, quando são situações mais complexas, mesmo que a gente está sabendo, né, a gente pede um laudo médico. Né, até para provar a nossa negativa de não fazer o ato. A gente tem que se resguardar. Então, se um médico atestar que apesar de tudo, ele tá com esse... Por exemplo, eu tive um caso, isso acontece muito, mas, por exemplo, a pessoa não saía da cama, não falava, não se mexia, só que ela respondia piscando o olho. Ela ouvia, Caramba. ela entendia, mas não conseguia se manifestar. E o médico atestou que ela tava senil para fazer as coisas. Senil, tava bem para fazer as coisas. Chega lá, conversa com a pessoa, e eu falo, seu fulano,
eu sou o Zé Maria, do cartório, o seu filho ou alguém me requisitou fazer essa procuração, tal. O senhor concorda? Vamos combinar o seguinte, se o senhor concordar, o senhor me pisca 2 vezes. Ou você até fala uma coisa diferente do que ele está acostumado, para ver se realmente ele entendeu. Ó, se o senhor concordar, vamos fazer assim, pisca o olho direito 3 vezes, ou alguma coisa assim, para sair de um campo comum que ele possa eventualmente estar condicionado. Exatamente. Né? E realmente teve essa situação. Então, assim, e o médico atestou, você comprovou, normal, Acabou. você faz. Aí faz. Você faz. Por quê? Porque você está resguardado e você comprovou que a pessoa, apesar de não escrever, apesar de não se movimentar, conseguia manifestar a sua vontade. Entende? Então você não pode, aí a partir daí, tendo como comprovar que ele se manifesta a vontade dele, tendo como comprovar que o médico disse que ele pode se manifestar, eu estou respaldado por um laudo médico. Tem um profissional psiquiátrico, ou enfim que seja, dizendo que está tudo em ordem com a pessoa. Né? Então não tem como. Né? Ó, Zé, ainda nessa mesma linha, a gente percebe aí o falecimento das pessoas e tudo mais, aí fica aquela coisa, vamos fazer um inventário, herança, aquela coisa toda. Às vezes a pessoa não tem nada, morreu, não tem nada, às vezes morava de aluguel, não deixou nada. Por que mesmo assim tem que se fazer o inventário daquela pessoa, mesmo ela não tendo nada? O valor de um inventário, tá? Ele é calculado da mesma forma que a escritura, ele vai entrar numa tabela, mas ele é baseado no patrimônio que a pessoa deixou. Então, se ela deixou uma somatória de bens que tudo dá R$1 milhão, ele vai pagar X. Uma somatória de bens que tudo dá R$100 mil, ele vai pagar X. Agora, se ele não deixou nada, você tem que fazer um inventário para se resguardar de eventuais cobranças futuras, que você possa, talvez que você não conheça, mas é um inventário que chama inventário negativo. Então, vai comparecer lá os herdeiros, eventualmente a viúva, se existir, ou o viúvo, conforme a situação, ou advogado, que é obrigatório, e vão declarar que ele não deixou bens. Não tinha imóvel, não tinha conta de banco, não tinha nada. Essa escritura, ela custa R$550 no ano de 2023. É um valor fixo. Justo. Por quê? Porque não tem um patrimônio para você jogar na tabela e calcular o valor cheio. Tá? Agora, se deixou bens, aí entra nessa outra situação. E tem que ter o advogado mesmo não Obrigatório. tendo bens? Não. Inventário e divórcio é obrigatório ter advogado. Tem que ter. A lei de inventário e divórcio estipulou que a presença do advogado é obrigatória. Tá? E só para concluir, antigamente a gente ouvia falar assim, você tem bens, né? Você põe o advogado e deixa rolar, demora 5 anos. Ou, vai direto no cartório, você paga um valor e faz direto, sai em 30 dias. Isso é verdade? É verdade. É verdade. É verdade porque, assim, se você deixar rolar por 5 anos, quer dizer que você está fazendo um inventário no fórum. Fórum, ele vai entrar como um processo comum. Então, você pode ir demorando, aí você demora para apresentar as coisas lá, você demora para fazer os pagamentos, aí o juiz demora para decidir. Pode demorar 5, 6, 10, 15 anos, dependendo da complexidade da situação. No cartório, a partir do momento que você apresenta para o escrevente, né, toda a documentação que é necessária para concluir o inventário, você pode resolver em 30 dias, você pode resolver em 15 dias, você pode resolver em 2 semanas, em 3 semanas, em 60 dias. Vai depender da complexidade da situação. Mas você não vai ficar 1, 2, 3 anos, a não ser que o cliente enrole para isso. Por que eu falo a não ser que? Você tem, a partir do momento do óbito, 60 dias para recolher o imposto do inventário, que é o imposto ITCMD, para não pagar multa. Mas se você recolheu esse imposto, você não tem uma previsão que você vai pagar qualquer tipo de multa por não assinar a escritura pública de inventário. Assinar a escritura pública de inventário é o que vai concluir o inventário. Só pagar o imposto é como se não tivesse feito o inventário. Qual que é a base desse imposto?
O imposto é um imposto estadual, chama ITCMD, e ele é a base de 4%. Do valor Sobre- do patrimônio? Do patrimônio, mas dependendo da situação do casamento da pessoa que faleceu. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer lá a apuração do patrimônio, e se a pessoa tinha uma esposa ou um marido, né, e era casado num regime de separação de bens ou na comunhão parcial de bens, vamos usar assim bem básico para não entrar em muitos detalhes, mas entrando nessas situações, essa pessoa ela tem direito à metade dos bens. Então essa metade dos bens que já é da viúva ou do viúvo não é tributada nesse primeiro momento. Ah, interessante. Porque aí quando ela morrer, aí sim vai Aí ser sim. tributada se o bem ela ainda for dona do bem. Né? Entendi. Porque ela pode vender a Sim. casa ou vender o imóvel antes disso. Sim. Né? Mas a parte dela não é tributada agora. E aí, como que chega a esse valor? É o venal? Normalmente é o valor venal. É o venal. Normalmente é o valor venal. Às vezes as pessoas utilizam os valores que elas indicam no imposto de renda, sendo maior que o valor venal, para adequar a declaração do imposto de renda que já vem, mas é um pouco mais difícil. Mas basicamente é o valor venal do ano que a pessoa morreu. Tá? Do ano que a pessoa morreu. Do ano que morreu. É. Então, se ela morreu em 2021 e está fazendo um inventário em 2023, você vai pagar a multa do imposto ITCMD pelo atraso. Mas esse imposto ITCMD vai ser usado à base do ano 2021. Então, no ano 2021, o imóvel podia ser 100 mil o valor venal. Se em 2023 o valor venal é 500, o ITCMD vai ser recolhido em cima dos 100 mil. Tirando a ameação também, né? Naquela mesma situação. Tá? Então, nesse caso, vamos lá. Então, se o cara... Podemos falar em valores? Por exemplo, se o morreu, ele tem um carro de 50 mil e uma casa de 1 milhão. Certo? Certo? Ele tem essas duas coisas. Travou tudo ali. No momento que ele faleceu, travou. Isso. Aí precisa ir lá, 60 dias e tal. Então, com base nesses valores aí, é 4% então? É isso? 4% da soma dos dois. Se ele for casado, naqueles regimes que eu falei, 4% da metade da soma dos dois. Entendi. No caso, o cônjuge está vivo, então não vai tributar só em cima Só do metade. falecimento. Isso, exatamente. Só Certo. metade. Aí pagou isso daí, aí o que acontece? O documento passa a ser do outro? Aí, É isso? aí você vai apurar se ele tinha filhos ou não. Ah, Né? Se ele tinha filhos, vai ser dividido metade para a viúva ou viúvo e metade para a quantidade de filhos. Se ele não tinha filhos, dependendo do regime de casamento, vai ser passado para os pais ou para o cônjuge. Aí, se o cônjuge receber a outra metade, aí ela vai pagar porque ela está recebendo como herdeira, não como cônjuge. Tá? sim. Então, é uma situação que o cônjuge paga, mas não porque era casado ou porque é a metade dela. Não, é porque na cadeia de herdeiros chegou a vez dela receber porque não tinha gente antes dela. Então, ela paga como herdeira e não como meieira. E nesse caso, Zé, vamos dizer que que o falecido deixou um testamento. Então, ele Certo. deixou lá escrito, ó, quando eu morrer, eu quero que essa casa de 1 milhão vá para o meu filho, especificamente. Como que fica isso, por exemplo? Chegou lá no cartório, tá todo mundo querendo fazer a documentação e tal, mas ele tem esse testamento. Como é que fica valores e tudo? Eu ia até perguntar isso Né? aí mesmo. Então, aí assim, o testamento, antes de mais nada, para a gente poder fazer a escritura em cartório, o testamento ele tem que ser aberto e aprovado pelo juiz. O juiz vai analisar o testamento e vai ver se pode ser feito via cartório. Se ele entender que pode ser feito via cartório, que hoje em dia é quase que a totalidade dos casos, aí ele vai dar uma autorização por escrito, dizendo que o inventário pode ser feito, remetido para os cartórios, e aí a pessoa escolhe o cartório que ela quer fazer. E aí dentro disso, você vai fazer o inventário conforme o testamento está mandando. Tá? Sendo que existem algumas situações em que a pessoa tem que... ela não pode, num testamento, ela
deixar em testamento 100% do patrimônio dela se ela tiver herdeiros necessários. Então, por exemplo, ela tem filhos. E aí ela quer deixar 100% de tudo que ela tem para um filho só. Não pode. Porque os outros filhos têm direito. Então, ela tem que deixar uma parte. Se ele deixou essa casa de 1 milhão para um deles, os outros têm que ter alguma coisa em outros bens. Mas aí você vai fazendo a distribuição conforme vai prevendo o testamento e conforme o que vai os outros bens. Mas o patrimônio vai ser todo somado e calculado em cima da soma do patrimônio total. O custo do inventário. Sim, Zé, eu tenho uma dúvida também. Por exemplo, ó, o cara ele teve 3 filhos, vai na família, Certo. 3 filhos. Quando ele morre, o cartório puxa quantos filhos realmente esse cara tem? Na verdade, a gente não tem como saber. Então, A essa eu gente fico vem- com dúvida. E se o cara tem uns 6, 7 filhos espalhados aí? Então, aí é assim, o cartório trabalha com a presunção de veracidade do que consta na certidão de óbito. Então, se na certidão de óbito está constando lá que ele tem 2 filhos e foi apresentado tudo pra gente, foi apresentado pra gente que existem só 2 filhos, que a documentação desses 2 filhos são esses, que não existem outros filhos, e aí entra a questão do advogado também, porque o advogado está afirmando para o cartório que isso está certo. O advogado está em cima disso dizendo que isso está certo. O cartório vai trabalhar ali. Se dali um tempo aparecer um outro na filho... fé, né? Vai trabalhar na fé Na do outro. fé do negócio. Sim. Se dali um tempo chegar 2, 3 anos, falar, opa, peraí, eu também sou filho dele, tô aqui, tá aqui. E eu não tô... Aí ele vai ter que entrar com um processo judicial para retificar esse inventário, ou desfazer, ou alguma coisa, mas aí o cartório não pode entrar nisso. O cartório não pode mexer nesse inventário Mexer com a sem uma justiça, autorização né? judicial. Por quê? Porque mexe com tudo. Você mexe com o imóvel, você Nossa. mexe com o imposto que foi recolhido, Verdade. você mexe com o registro Imagina desse separar tudo Imagina isso. se esse imóvel... Não, e se esse imóvel já foi vendido? Nossa. Então, pois é. Então, assim, ele vai ter que entrar com uma ação judicial para retificar isso judicialmente. E eu entendo que, eu nunca vi isso acontecer ainda, tá? Mas eu entendo que, dependendo do que, se o imóvel foi vendido, o que vai acontecer? Ele vai ter que entrar com uma indenizatória contra esses outros filhos para receber a parte dele. A parte dele. Entendeu? Ô Tá? Zé, Mas a gente não tem como fazer uma pesquisa dessa. Ah, não entendi. tem como. Não tem. parte de vocês para fazer Não, essa não pergunta. existe, na verdade, né? Sim, não existe não você existe. fazer uma pesquisa assim. Sim, aproveitando também nesse mesmo assunto, Zé. Por exemplo, o cara deixou 5 milhões de reais para os filhos, certo? Tá. O filho tem que fazer inventário. E se os filhos não têm o dinheiro para fazer? Boa pergunta. Não faz. Não não faz. tem jeito. Não tem jeito. Não Tem que existe fazer. um. É, Aí teria tudo que- depende, no- tudo depende do que são esses 5 milhões. Se for em dinheiro, é fácil resolver. Certo. Se for em patrimônio, é mais difícil de resolver. Porque não pode vender, né? Enquanto não faz o inventário. Tudo depende. Ah, Tudo depende. Se for em dinheiro, hoje você foi autorizado você fazer uma escritura que chama escritura pública de nomeação de inventariante. Então, vocês vêm lá, entra lá os acordos, um dos filhos é nomeado inventariante, e com essa escritura, ele pode ir ao banco e falar, olha, eu tenho que recolher 4% desses 5 milhões. Leva a guia lá, e o gerente desses 5 milhões pega e paga os 4%. Apresentando as guias do inventário. Ah, Ó, eu tenho que pagar, sei lá, 5 mil do custo da escritura no cartório. Apresenta lá o valor, o gerente vai lá e saca o dinheiro para fazer o pagamento da custa do cartório. Aí encerrou o inventário e vai lá e saca o resto. Saca o resto do dinheiro e mas ele encerra não a conta e pode ir acabou. sacando aleatoriamente. Não. tem Ele que é comprovar. autorizado a pagar as custas do inventário. Única e exclusivamente pagar as custas do inventário. Se for só dinheiro, se for patrimônio em dinheiro. Se for patrimônio, aí você vai ter que pedir, vai ter que fazer judicial, porque aí você vai tá. ter que pedir uma autorização para vender um dos imóveis Imóveis pra para ter o dinheiro para finalizar o inventário. Entendi. Entendeu? Por exemplo, você conseguir vender esse imóvel, tá? E a pessoa que está comprando,
ela te dá uma entrada para você finalizar o Um inventário. adiantamento, né? É. Mas aí tem Então, que ser gente que confia, né? Tem que ser no fio do bigode, né? Aí Fica você, meio aí você cismado, vai ter né? que ter, por exemplo, um corretor de confiança no meio, É. um advogado que consiga conversar, porque você tá vendendo por quanto? Tô vendendo por 1 milhão, mas eu preciso de 200 mil para terminar o inventário. Então faz um contratinho bonitinho. Quanto que é 200? Então, a entrada, que é o sinal, 200 mil, o resto na escritura de venda. Aí você pega esses 200 lá, conclui o inventário, na sequência faz a escritura de venda e ele vai É e paga uma o resto. boa saída, Isso né? tem acontecido demais. É. E é o que tá resolvendo. É. É o que tá resolvendo. Porque mesmo para você ter uma autorização judicial, é demorado. É demorado. Ô Zé, é uma coisa aqui que eu tenho dúvida também, questão abrir o inventário. Tudo bem, tem lá um imóvel, tem umas coisas, mas aí apareceu dívida também. A dívida pode ser repassada? Basicamente, todas as dívidas elas têm que ser abatidas do patrimônio, né, que o falecido deixou, para depois passar o patrimônio para os filhos. Tipo assim, ele é um empresário e deixou de pagar o DAS, deixou de pagar alguns impostos federais aí. Isso vem. Ele vem vai ter. Se os herdeiros não conseguirem resolver isso depois, isso vai ter que ser abatido do patrimônio. Então, se ele deixou tanto em dinheiro, desconta as dívidas e faz o pagamento em dinheiro. Então, abrir o inventário vai aparecer dívida também. Que tiver com o governo, que tiver... Então, isso é uma outra situação. O tá. cartório trabalha com o que foi informado. Entendi. Entendeu? A gente é obrigado a tirar uma certidão negativa de débitos na prefeitura, a gente é obrigado a tirar a certidão negativa de débitos federais. Se elas saíram certinhas, a gente não tem mais como saber. Entendi. Então, parte da declaração e da boa-fé, da declaração das partes, da declaração do advogado. A gente não tem como ficar pesquisando. Nem existe uma pesquisa assim para entender a quantidade de dívida que ele tem. Agora, se você tem uma dívida num empréstimo bancário e esse empréstimo bancário diz que com a morte tem um seguro que quita, essa dívida não entra. Entendi. Porque a morte dele quitou. Já cobriu. Ô Zé, em cima ainda dessa linha aí do inventário, vamos dizer que eu fiz o meu inventário de acordo com o que a lei determina. Bonitinho. Dividindo, bonitinho. Dividindo. Não tenho filho extra, tudo certinho. Então, aquilo que eu fiz em vida deveria ser lei, teoricamente. Quando eu morrer, eu tô falando que eu quero que seja assim. Por que nos casos, principalmente, a gente vê muito aí nos famosos, dá briga, o cara deixou o testamento bonitinho, mas sempre dá briga e embarga aquilo que ele já determinou que ele queria. Por quê? Porque aí entra a ganância, entra a pessoa que vai querer contestar à vontade, vai querer falar, não, mas isso não é verdade, porque quando ele fez o testamento ele não tinha só isso. Então a justiça não dá voz àquele testamento? Dá, mas é que aí a mídia começa a entrar nisso tudo, aí começa a discussão, começa a discutir. O juiz não pode simplesmente, num primeiro momento, vir e falar, não, é isso, ponto e acabou. Tem que ouvir as partes. Tem que ouvir o argumento de todo mundo. E nesse ouvir as partes e ouvir o argumento de todo mundo, entra num processo normal. O processo normal, às vezes, demora 4, 5, 6 meses, 7 meses para cada passinho que tem que dar. E isso que abre a margem para a mídia falar, não, o processo, o testamento do Gugu ainda está em discussão. O testamento do fulano, não sei o quê, tá dando briga. O testamento... Por quê? Porque o negócio vai rolando assim, no processo judicial é demorado. Mas é aquela história que eu sempre falo para os meus clientes. A gente pode fazer tudo certo. A gente pode tomar todas as cautelas. Mas ninguém é proibido e ninguém nunca vai poder contestar nada. Mesmo que ele não tenha direito, ele tem o direito de chegar para o juiz e falar, ó, eu quero isso. Ele vai tomar uma paulada, o juiz vai falar, não, você não tem direito, você assinou aqui, abrindo mão, como que você quer contestar agora? Mas ninguém pode negar ele de chegar lá e abrir essa questão. E contestar. Por exemplo, que nem você falou do Google, né? São não sei quantos imóveis, tem empresas e tudo mais. Morreu. E aí, como é que fica? Porque esse patrimônio todo tá avulso, né? Tá avulso. As casas, os imóveis, as empresas. Fica tudo, de certa forma, fica tudo de certa forma bloqueado, porque eles não podem vender, não podem fazer nada.
Porque Quanto não fizer inventário, é né? o que eu brinco com a criança. Você quer vender? Traz o Gugu aqui pra assinar. Mas pode tocar? Mas Né? pode alguém Certo. tocar as empresas e continuar? Como que vai mexer nisso? As empresas é um pouco mais delicado, né? Porque Funcionários, você tem que ver o contrato social de constituição das empresas, o que prevê, né? Nesses casos, é muito difícil que ele era sócio único. É muito difícil você ter uma empresa em que ele é sócio, não existe um sócio que não tenha nem 0,5%. Então, quando ele morre, existe uma cláusula lá que os herdeiros vão assumir que isso, que aquilo, fazendo um inventário, não sei o quê. Mas enquanto isso não acontece, tem o outro sócio lá que vai Ele tocar. não é bloqueado de mexer em nada, então. Não. O ele que vai pode continuar. talvez é bloquear algum outro tipo assim, por exemplo, existem empresas que colocam lá. O Will vai administrar a empresa, podendo fazer tudo, não sei o quê. Mas para vender imóveis da empresa tem que ter a assinatura dos 3. Aí ele não vai conseguir, porque ele morreu. Ah, entendi. Com o inventário, as cotas dele ainda não passaram para os filhos. Então você não vai poder fazer nada, porque precisa da presença dos 3 sócios. O cartório ainda cobra, assim, por exemplo, que nem antigamente a gente falava, né? Vou mandar você pro cartório, vou te protestar no cartório. O cartório, ele, além de receber os protestos, ele cobra, ele assume isso, ele ajuda a pessoa a receber ou não? Sim, não, o cartório de protesto, o papel do cartório de protesto é esse. É colocar a dívida em ajudar realmente a cobrança da dívida, né? O protesto, quando você dá entrada num protesto, o cartório manda uma intimação para a pessoa pagar. E se a pessoa não pagar em 3 dias, aí vai para o nome dele, SPC, Serasa e tudo mais, e isso até facilita depois uma cobrança judicial. Porque aí isso se torna um título de execução que você não precisa nem contestar a dívida. Porque protestou, você não pagou, você concordou. Dependendo da situação, a pessoa pode executar direto. Cada caso é um caso, mas basicamente é isso. O papel do cartório de protesto é isso. Agora, ele foi ampliado, o cartório de protesto. Então, hoje, não é só um cheque que você não pagou, ou uma promissória, ou uma nota fiscal de uma loja que você não pagou. Hoje, o Detran manda IPVA atrasado. Hoje, a Electro manda conta atrasada. Vai tudo pro cartório. Dívida ativa do Estado. O Estado manda pro cartório de protesto. Tá? Então, grandes situações de dívidas hoje estão sendo utilizadas através do cartório de protesto. E aí o cartório, como é que funciona isso? Ele recebe por esse trabalho quem? Ele tem a tabela de custas do cartório de protestos, que é a mesma situação do cartório de notas, por faixas de tanto a tanto e tal. E esse protesto, ele é pago, a remuneração do cartório, ele é paga pela pessoa devedora. Então, você, credor, você vai protestar um cheque meu, que voltou sem fundo. Você vai lá no cartório, as custas para protestar esse cheque é, sei lá, R$300, por exemplo. Você não vai pagar nada. Eu vou pagar esses 300. Eu vou lá, vou pagar o cheque de R$1.000, mais R$300 para não ser protestado. As custas, então, vai pro devedor. As custas sempre a cargo do devedor. Sempre. Ah, Também atualizadas anualmente. Então, se eu não pagar o cheque, ele vai ser protestado. Meu nome vai pro Serasa, SPC e tal, não sei o quê. Aí, esse ano 2023 é R$300. 2024, eu vou lá e quero limpar meu nome. Eu vou pagar o cheque para você, R$1.000, ou se você quiser cobrar juros, aí é entre eu e você. Você me dá a quitação, eu vou lá no cartório para limpar meu nome. Só que em 2024 não é mais 300, é 320. Depende da correção da tabela. Mas eu que vou pagar esses valores atualizados para o cartório. Então, o cartório de protesto, ele só recebe quando o devedor paga o protesto. Ele faz o serviço sem receber, então. Faz ele o recebe serviço lá sem no receber. final. Exatamente. É um risco que ele corre. Se o cara não pagar... Na verdade, não é um risco. A previsão legal é essa. É essa. É essa. O serviço, né? O funcionamento do cartório de protesto é esse. Né? E até que ponto, por exemplo, é o executar? O que é o executar exatamente? Você vai mandar as informações, né, para os órgãos, né, SPC, Serasa. O que mais o cartório vai fazer? Pode fazer? Não, o cartório para aí.
Para aí. Aí é a pessoa, é ele que vai pegar esse cheque e vai entrar com um processo judicial de execução. O cartório para aí. Que aí, no caso, seria advogado. mesmo. Advogado Entrar e com fórum. advogado, fórum e cobrança judicial, exatamente. Então, o papel do cartório é a cobrança e informar os órgãos que aquela pessoa está devendo aquela dívida. Exatamente. E existe o ir até a pessoa também ou não? Por exemplo, você vai mandar uma cartinha, alguma coisa, sei lá, não sei, mas você vai até a pessoa? Antigamente a gente viu. Não, é o intimador que leva a comunicação. Não é uma cartinha. É uma cartinha, mas é de próprio punho. De punho. Ele vai entregar para a pessoa e fazer a pessoa assinar o recebimento. Tá? Se ele não encontrar a pessoa, ele faz 2 ou 3 tentativas. Vai num dia de manhã, depois volta no outro dia à tarde, para tentar entregar a pessoa. Se ele não encontrar a pessoa, aí a gente tem que publicar em edital, né? No jornal, bonitinho. Hoje é muito internet também, né? Ou no próprio cartório, né? Publica o edital no cartório. E aí protesta. Isso já aconteceu da pessoa encontrar a pessoa não quiser assinar? Sim. Aí Aí você coloca lá que a pessoa recusou receber a intimação. Uhum. Isso vai constar do protesto dela, né? Sim. Ela não vai pagar porque ela não quis por N motivos. E quando o título executivo dela for protestado, vai constar lá, a pessoa se recusou a receber a intimação. Ah, tá. Normal, isso acontece sempre também. Ô Zé, uma coisa muito comum, né, que a gente vê, carro, né? Carro, as pessoas sempre trocando, né? Então depende muito do cartório ali para poder assinar o livro. Isso. E você comentou que o próprio cartório mesmo está se desfazendo hoje do papel físico e tal, tudo mais. O carro é uma coisa que a gente tem que ir lá e assinar por autenticidade. Tem que assinar o livro quando você vai vender o carro e tal, né? Isso tem previsão de mudança daqui para frente? Vai virar uma transferência meio que eletrônica? Já ou existe. Não? Já existe. Existe hoje um aplicativo que é um certificado digital chamado e-notariado. Esse certificado digital, ele é um aplicativo que fica no celular. Você vai no cartório, você emite esse seu certificado. Ele tem validade por 3 anos, se eu não me engano. Não tem custo. E você consegue fazer muitos serviços de cartório já através dele. Principalmente também, inclusive, assinar escritura, assinar procuração, pelo aplicativo. Caramba. E você também consegue fazer reconhecimento de firma de veículo por autenticidade através do aplicativo. Então, o carro já tendo o certificado eletrônico, não pode ser aquele certificado verdinho antigo de 1930. Tem que ser o novo eletrônico digital. Uhum. Aí ele é carregado nesse aplicativo, você assina pelo aplicativo, a firma é reconhecida de forma eletrônica e é remetido para o Detran de forma eletrônica. Isso economizou bastante tempo também. Sim, porque você simplesmente você simplesmente precisa ter uma conexão com a internet. Entendeu? Entendi. Porque no próprio aplicativo vai gerar lá. Como que você quer pagar? Pix, boleto, não sei o que, não sei o que. Você escolhe a opção, já vai ali no seu internet bank, no aplicativo do seu banco, paga. Uhum. Muito mais barato do que pagar no cartório. Não, o custo é o mesmo. Mas não tem taxa do cartório? Não, a taxa do registro é a mesma. Pagar. Mas você pode fazer a qualquer momento. Você, inclusive, não precisa fazer entre as 8 e as 17, que é o horário funcional do cartório. Você consegue fazer acessando o aplicativo. E como que vai ser a verificação disso? Basicamente, um órgão que vai especificar isso, que vai robotizar tudo praticamente, né? É banco de dados. O início da coisa ainda é meio que física. Por quê? Porque você tem que ir ao cartório, você vai ser identificado, você vai fazer uma ficha, você vai tirar a sua foto, você vai apresentar o seu documento. A partir dessa legalização do seu e-notariado, do seu certificado digital, é que a partir daí vai ficar tudo eletrônico. Sim. Tudo conforme a situação. Mas isso já está tudo verificado no momento que você emitiu o seu certificado. Você montou um banco de dados ali, né? Exatamente. Ali. Exatamente. Né? Então, uma pré-organização física ainda existe. Sim. Tá? Que é a verificação da sua existência, da comprovação dos seus documentos, da veracidade dos seus documentos, de que está tudo certo, de que você é esse mesmo. Tá ali a sua foto. Sua assinatura. A sua assinatura. A partir dali, aí vai tudo eletrônico.
Isso você, vamos dizer assim, que a gente está vendo a modernização chegando, né? Então, a gente percebe que as máquinas estão tomando conta, sistemas, inteligência artificial, está substituindo pessoas. Você considera, cá entre nós, que o cartório vai se tornar um órgão que é dispensável um dia? É difícil até falar sobre isso, mas eu acredito que não. Até pelo nosso próprio sistema registrário, um próprio sistema de segurança jurídica, né? A gente vai se modernizar também. Hoje, muitas escrituras elas são feitas de forma eletrônica. Hoje é difícil, muitos desses loteamentos e empreendimentos que tem na cidade, que o representante da empresa, que normalmente é uma empresa de fora, venha até o cartório assinar uma escritura pública. Ele já assina pelo certificado digital. Hoje, muitos adquirentes também assinam por certificado digital. E isso fica tudo eletrônico, fica tudo na nuvem. Só que por trás disso tem alguém que faz esse documento. E quem faz esse documento é que dá a segurança jurídica para fazer isso. Então, qual é a garantia que você vai ter, por exemplo, você tem mais confiança em assinar um contrato emitido por uma empresa te transferindo um imóvel, ou você tem mais confiança em ter um terceiro que é formado em direito, que tem um Estado por trás fiscalizando, intermediando, entre aspas, essa negociação, esse contrato entre vocês de transferência de imóveis. Entendeu o ponto que eu quero chegar? Você pegar um documento em que... Você tem uma pessoa física que você pode ir lá cobrar ele. Falou, você assinou aqui, você fez... Não, eu falo assim, você pegar você vai comprar o imóvel e você, hoje o cartório não existe mais. A empresa te manda lá um contrato de 20 páginas. Você não entende nada disso. Você vai cair na mão do advogado. Você vai cair na mão do advogado. E como que você vai saber se tudo aquilo lá tá certo ou não? Eu jamais confiaria. Tem uma pessoa, você entendeu? Então, tem um terceiro nesse meio. Muito melhor. É uma mediação, né, de conflitos. Isso, é uma mediação de conflitos de interesse. Segurança, né? Certo? É como o corretor de imóveis, né? Exato. O corretor, ele faz toda aquela triagem. Hoje, você comprar um imóvel sem um corretor de confiança é muito suicídio. É muito complicado. Por quê? Porque ele levanta tudo e ele leva para o cartório tudo pronto. Toda a histórico. O corretor, na hora que ele vê que aquele imóvel não dá para negociar, ele nem leva para o cartório. Ele nem leva, fala... Imagina o corretor chegar assim, olha, a certidão dele lá do fórum tá constando um probleminha aqui, mas tudo bem, vamos fazer assim mesmo. Dependendo da situação, pode ser. Dependendo da situação, não. Mas, certo. E aí você vai assinar um contrato com uma empresa, você que não entende nada, nem sabe que certidões que tem que apresentar, entendeu? Então eu acho que tudo vai se modernizar. Eu acho o risco muito grande. E outra, o nosso sistema jurídico é chamado de notariado latino, né? Mas ele existe em vários lugares do mundo. Na Alemanha é assim, tá? Na Espanha é assim. Se o nosso sistema jurídico e imobiliário fosse o mais comum no mundo, por exemplo, não tinha dado aquelas quebras que deu nas bolsas dos Estados Unidos nos últimos anos. Por quê? Porque lá eles fazem hipoteca e não sei o que, só que eles não têm nenhum rastreio de garantia. O que nós temos aqui, que é o cartório de registro de imóveis. Entendeu? Então eu acho muito difícil isso sumir. O que pode se modernizar, Também acho. Pode se modernizar, ele pode atualizar. É uma ferramenta que vai facilitar, o trabalho, né? Exatamente, agilizar e tal. É. Mas eu acho que sumir mesmo. Até porque hoje em dia, os cartórios, a gente está assumindo cada vez mais atribuições. Também de segurança e de apoio ao judiciário. Uma dessas foi a questão do inventário do divórcio. Isso tirou muitos processos do fórum. Muitos. Que desnecessários, como você falou. Tá tudo entre amigos, tá tudo acordado. Você não precisa ficar lá 4, 5 anos para resolver o inventário se ninguém tá brigando. Se não é no litigioso. Se não é no litigioso, entendeu? Exatamente. Então, muito disso tá vindo para os tabelionatos para desafogar.
Por isso que eu acho que é muito difícil realmente Sim. sumir. Pode modernizar, pode ficar mais ágil, eventualmente pode diminuir a quantidade de pessoas trabalhando num cartório, dependendo da situação, porque a coisa vai ficando mais ágil, o que eu também acho meio complicado, porque se você tem 10, dá conta. Agora, você imagina você diminuir para 5 e com a mesma quantidade de serviço, mesmo que seja eletrônico, algum momento alguém tem que sentar no computador lá e preparar as coisas. Redigir. Né? Redigir, conferir e tudo mais. Vou dar um exemplo aqui, ó, o Sejusc mesmo. Eu participei de uma audiência no Sejusc online. Então, um advogado na casa dela, eu estava na minha casa e a outra parte na casa dela. Ali a gente conversou, concordou, tem que ter uma pessoa, a tecnologia está ali para facilitar aquela comunicação, não precisou ninguém se deslocar, mas tinha que ter um profissional, um advogado, para poder relatar aquilo e formalizar aquilo. As escrituras eletrônicas, elas são assim. Você tem no seu celular o aplicativo para assinar, você vai estar lá a parte vendedora, eventualmente a parte compradora, se ela também for assinar eletrônica. Vocês vão assinar pelo aplicativo e depois eu vou fazer uma videochamada com todo mundo para confirmar aquilo lá. Sim. Então, eu vou ter que fazer uma videochamada e repassar, olha, aqui é o fulano vendendo, fulano comprando, esse é o imóvel X, vendendo por tanto, apresentou essas certidões. É isso mesmo? Você concorda? Você vai assinar? É isso mesmo? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, a videoconferência, ela fica gravada dentro dessa situação também para cada escritura. Então, é mais ou menos essa mesma situação. Tá o cartório, tá as duas partes e tá todo mundo lá com a videoconferência gravada e depois assina pelo aplicativo. Então, quer dizer, até uma prova a mais, né, de que foi conversado aquilo, tudo, tá porque você gravado, tem a gravação. Porque gravado. é aquela situação que ele falou, você tem que perguntar para a pessoa, sentir se tá tendo coação. Porque você tá vendo a pessoa, mesmo que por videoconferência, você tá vendo a pessoa. Você consegue ver se ela tá sendo forçada ou não, se ela tá... a afeição dela, se tá tranquila, se não tá tranquila. Isso tem que ter, porque como que eu vou atestar que tá tudo certo e de acordo se eu não tô vendo a pessoa? Então. Por isso que tem que ter a videoconferência. Chega ao ponto do cartório não dar conta de tanto atendimento, tanta coisa para fazer ou não? Existem picos, né? Existem picos. Na pandemia a gente teve bastante procura, até porque muita gente veio pro interior por causa daquela coisa. O pessoal sempre morou num apartamento de 50 metros. Só que depois que ninguém podia sair, o pessoal viu que não dava mais para morar num apartamento de 50 metros, né? Porque 4 pessoas vivendo lá 24 horas por dia é diferente, difícil, né? Aí veio pro interior e nós tivemos bastante procura. Mas são picos assim que varia durante o ano. Tem época do ano que é mais concorrida, tem época do ano que é menos. Às vezes, final de ano, as pessoas procuram mais para resolver rápido antes que vire o ano. Aí começa o ano, fica até depois do carnaval, a gente quase não trabalha, porque ninguém quer saber, todo mundo de férias e tal. Então vai variando assim dessa forma, né? Zé, para fechar, a gente tava falando no caso do carro, né? Que tem muita venda, compra, venda de veículo, né? Antigamente eu lembro das pessoas falarem, você vai vender o carro? Tira uma xerox autenticada do recibo que você está assinando e tal, para garantir que você vendeu o carro tal dia. Hoje o cartório já é integrado, o cartório já comunica o Detran, né? Eu teoricamente não preciso me preocupar com essa xerox aí. Não, o cartório não comunica o Detran, tá? O cartório comunica apenas a Secretaria da Fazenda, que é responsável pelo IPVA, aquelas coisas todas. Porque o cartório precisa comunicar essas transferências para a Secretaria da Fazenda. O Detran continua a cargo das partes interessadas. Então, continua aquela situação de informar o Detran, tirar uma cópia, você levar lá para o Detran para bloquear o o automóvel, a seu critério, mas que é o mais recomendado, tá? Mas o cartório não comunica. Os cartórios não comunicam. Não existe essa situação do cartório comunicar. Isso as pessoas confundem muito e existem. E isso fica até piscando no luminoso do cartório lá. Então, o cartório caso, não comunica o Detran. Apenas a Secretaria da Fazenda. Não comunica. Apenas... Então, essa situação acontece até hoje. Sim. Entendeu? Mas aí, vamos lá, eu vendi o carro, o cara não transferiu. E ele levou 2, 3 multas uma semana depois. A multa vem pra mim ainda? Vem porque o Detran não tá sabendo. Ah, é? Então Por a isso multa que vem pra mim.
O ideal Mas é aí você tem que... já comunica. Exatamente, vender e comunica. Já comunica. O que Entendeu? é o comunicar? Eu vou É lá tirar no a Detran? cópia, a cópia e apresentar no Detran, é isso aí. Tem que ir até o Detran, então, Isso. até o Detran fisicamente, Fisicamente. falar, ó, vem, Por acabei de vender. enquanto tá dessa forma ainda. Ah, não sabia, tá vendo? Eu já tava crente Ou que... o despachante. Ou o despachante né? que faz por você, né? Ou o despachante. Ah, o despachante, né? O verdade. despachante Melhor. protocola lá. Ele Verdade. entrega para ele a cópia, né, do recibo e ele protocola lá. Mas por enquanto tem que fazer... Você que tem que tomar essa atitude mesmo, porque realmente, senão as multas vão continuar vindo no seu nome. Mas isso aí não se resolveria facilmente se o cartório comunicasse o Detran ou isso nunca foi Mas uma pauta? não existe ainda uma previsão para isso. Hum. Não existe, porque não existe uma comunicação cartório-Detran. Muita coisa, quase que tudo o que o cartório tem que fazer tem que ter uma legislação. Tá? Então, por exemplo, a gente até um tempo atrás não podia receber pagamentos através de cartão de crédito. Hoje já pode, porque foi autorizado através dos meios legais a receber através de cartão. Isso aí tem que ser legislação estadual, né? É a Assembleia Legislativa que tem que fazer, que tem que terminar, junto com o Tribunal de Justiça, para que isso seja da forma correta. Porque depois também, se fizer de qualquer jeito, aí o pessoal pode brigar, contestar, entrar na justiça e tal, não sei o quê. Né, com relação a isso. Pergunto porque assim, né? Lógico que é burocrático, né? Mas seria muito mais fácil, né? Se você já... porque a pessoa tá na correria, não sabe dessa informação. O cartório não pode deliberadamente fazer algumas coisas a bel prazer. Sim, né? sim. Ele tem que seguir as cartilha, orientações, né? e as coisas. E isso daí hoje ainda não é previsto. Uhum. Né? Mas pode vir a ser, com o passar do tempo. Ainda mais agora com essa questão do reconhecimento de firma eletrônico. Daqui a um tempo eu vejo que pode acontecer. Da mesma forma que reconheceu, já eletronicamente comunicar. Né? Mas é uma coisa que não é da vontade do tabelião. Entendeu? Tem que ser uma coisa que vem lá de cima, né? Legal, Zé. Obrigado, viu, pela sua eu que presença. agradeço. Obrigado aí pelas suas Ficou explicações. sem ar aí, Eu que agradeço. Tirado nossas dúvidas. Sensacional. Aqui daria papo para mais de uma hora ainda. Né? Ô, louco, disposição, manja muito, hein? Manja muito. Respondeu tudo. Obrigado pelo convite, agradeço. Realmente estou muito contente de estar aqui. Que bom, meu amigo. Precisando, estamos aí sempre. Valeu Vamos, mesmo. Legal, viu, Zé? Por conta se eu for disso- lá, eu posso furar a fila? Pode, Posso, vai. que eu te conheço, né? Vai dar carteirada lá também? Vai. E por conta disso vai ganhar um presente do Presente. nosso podcast. Muito obrigado. Olha a embalagem bonita. A gente não ia que dar. chique. A gente não Pode ia dar, abrir se mas você quiser. respondeu todas as perguntas de primeiro. Não, merece. Não te tobiou? Então tá. Falou então que vai vamos dar lá. um desconto pra gente lá quando for negociar imóvel lá. Então, Vamos é lá, uma caneca. vamos abrir aqui. Abre aí a canequinha pra você Caramba, tomar um que cafezinho durex lá no forte. cartório. Aí sim. Bonito, hein? Legal. Olha. Gostei, hein? Bonito, hein? Você tomar um cafezinho lá. Vou, um vou chazinho. deixar tomar um chazinho, cafezinho. Legal, muito Aí obrigado. tira uma gente. foto e posta lá no Instagram. Com Que a gente certeza. precisa de seguidores. Tá bom? Não Gente, só no eu que Instagram, agradeço. como no Obrigado. YouTube também. Obrigado pelo convite. Eu gosto muito de fazer e falar da minha profissão, da minha área. Gosto de tirar dúvidas, de expor. Eu sei que não é fácil, né? A gente tá aqui num ambiente ultimamente público e falar. A gente não sabe quantas pessoas estão assistindo isso. Mas sempre que quiserem, pode contar comigo. Quiser um bate-papo, um tira dúvidas, uma coisa, estamos aí à disposição. Obrigado, Zé. Obrigado, Aqui Zé. ou pessoalmente lá no cartório e vamos que vamos. É isso aí. Legal, Zé. Zé. Esse foi o Zé Maria Ferreira Júnior, ele que trabalha como escrevente no segundo tabelionato. Se você quiser ver ele lá, né? Vai lá. Ao vivo e a cores, como Quer dizem, tirar né? a dúvida, né? Tirar E- dúvidas, Tirar estamos Dúvida, aí. sei lá. E você também é esportista, né? Você Sou atleta. é atleta e O tal. meu- Qual que é seu Instagram pra galera te seguir lá, O Zé? meu Instagram é @jr_José Maria. Aí. Ó, ele Aí- falou que ele corre 100 km. Dá pra acreditar? Cara, sabe que Quantos dias Viu? você demora? 15 dias. Eu 20. acho que pra mim é uma semana pra chegar a 100 Acho quilômetros. que é mais, hein? sabe que a gente não pode demorar muito, porque as provas têm tempo para terminar, né? Então a gente tem que correr. Caramba. Mas a minha terapia para fazer ultramaratona
Eu comecei correndo, que a gente estava conversando antes, Sim. 5 quilômetros, nunca imaginava que ia chegar em 10, nunca imaginava que ia chegar em 15, de 15 para 21, para maratona 42. E aí o negócio foi, do asfalto eu comecei a correr nas montanhas, e aí corre em trilha, corre isso, corre aqui, e hoje a minha diversão é o esporte, é correr. Eu parei nos 15 quilômetros, cara. Não consegui passar mais disso, nem não. voltou mais. Parou e ficou. Parou e ficou. Chega, né? É, Mas preciso voltar. a ultramaratona também é uma lição, assim, além de uma terapia, para mim é uma lição de vida, porque é um momento que você reflete sobre tudo, é um momento que verdade, você... certo. Cara, você fica horas e horas só com você, não adianta. É um momento que você não tem nem na sua casa. Imagina, eu tava falando, eu fiz em julho uma prova de 140 quilômetros. Nossa. Foram 32 horas para terminar. Olha, Sem parar. sem parar. Lógico que pouco. a minha esposa e um amigo estavam junto de carro, tinha Tem um hora apoio, que um né? ia comigo, Sim. ia de apoio, né? Sim. Até para levar tudo, né? Comida, alimentação, imagina, carregar tudo isso nas costas. Não dá pra pegar uma carona no meio do percurso? Mas a hora que você é atleta, você não consegue fazer isso, né? Mas dentro desse tempo todo, muito, muito tempo, você fica sozinho. E aí você... É a hora que limpa tudo e vamos de novo, né? Meu, mas espera aí, 30 e poucas horas, imagina? É 12 mais 12 direto, mais... Ô, louco, meu, que isso? Imagina você 1 hora correndo, imagina você 30. É direto, essas coisas assim. Caramba. Porque as provas, elas são longas, mas elas têm limite de tempo. Ela tem limite de tempo. Então, 36 horas, 48 horas, 24 horas, né? Teve uma de 100 km que o limite era 24 horas. Tem que ter uma parte mental então, sensacional. Você é louco, mas... tem que até estar preparado para conseguir terminar dentro do tempo. E é só água, Zé, nesse percurso aí? Ah, não, Não vai pode. de tudo. Vai? Só não vai cerveja. Tem 140 quilômetros deve ter um monte Cara, de dá. suplemento. Uma não barra tem, de cereal. Gatorade, né? Meu, coxinha. olha, Uma coxinha, um chocolatinho. Nessas dá provas uma- longas, eu costumo levar umas marmitinhas assim de purê de batata com frango. Carboidrato, né? Você vai Carboidrato escondidinho. e proteína. Escondidinho, mini escondidinho mesmo, né? É. Como bastante pão com salame, Pra dar energia. para dar energia, porque é carboidrato e sal, né? Pra beber leite Gatorade, leite moça, só cheio de leite moça também. Ó, tá Oi. ficando bom, hein? Tá Coxinha também? Não, dá, mas você acha que a ultramaratona é só correr? Acho que a ultramaratona é só correr? Comida também. Porque, na verdade, não adianta, cara. Esse negócio de só gel, só isso, você consegue até um determinado tempo. Depois de muitas horas, não adianta, porque você precisa de uma coisa que é a mais, que é diferente. Sim. Que é um carboidrato diferente, que é uma proteína diferente, que o gel já não consegue. Até porque você não consegue mais comer tanto isso, né? E aí entra esse resto, né? E aí tem que estar o carro de apoio Caramba, junto mano. para isso, né? Coca-Cola. É bom também. Coca-Cola por causa do açúcar. Olha. Por causa do açúcar. Então a Coca-Cola ajuda, né? Aí, legal, hein? Então- Bacana, né? Muito. Você tá bem aí de saúde, tá ótimo, tamo tá aí, ótimo. firme e Isso aí. forte, né? Isso aí, parabéns, viu? Mais uma vez, viu, Zé? Parabéns obrigado. aí. Ô, Zé. Obrigado Eu mesmo. grande agradeço. brother. Né? Obrigado mesmo por você ter vindo aí. Muito Muito importante legal. lá a sua profissão. E é isso, E né? extremamente necessário, né? No caso de imóveis Demais. e de automóveis. Eu Me sinto muito mais seguro fazendo qualquer tipo de negociação dentro de um cartório. Com certeza. É lógico, tem que ser. Qualquer situação, a segurança jurídica do negócio é importante. Lógico que é. Então você tendo ali aquela pessoa imparcial, você pode conhecer o escrevente, você pode ter um amigo, você pode ser um amigo, o rapaz que trabalha comigo, você pode ser um amigo que trabalha no primeiro cartório, mas é uma pessoa que, mesmo sendo seu amigo, ele vai também analisar o lado da outra pessoa que está com você. Sim. E se a outra pessoa estiver sendo prejudicada, ele vai falar, olha, não dá. Sim, claro. Então é essa que entra. Não a é à situação. toa que você tá ali, você tem uma responsabilidade muito Exato. grande em cima disso. Exato. Gera muita confiança um cartório. Exato. Né? Demais, Gera demais. muita É, confiança. verdade. Você Para sabe todo que- mundo. Você sabe que há uns anos atrás, eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás, fizeram uma pesquisa em
instituições que eram mais confiáveis. Feita no Brasil inteiro. E o cartório acho que foi em primeiro ou em segundo, assim, sabe? Coisa assim. Certeza. Dentro de bancos e dentro de correio, dentro disso tudo. Por causa dessa situação. Né? Sim. E é esse contato físico, né? Com a pessoa humilde ou com a pessoa rica. Mas é aquele tete a tete que leva a essa confiança das pessoas, né? Essencial. Isso. Legal mesmo, Zé. Parabéns. Valeu. Eu que Valeu, agradeço, Zé. gente. Obrigado, amigão. Valeu. Vambora, molecada. Bora. Bora, Will. O que você vai contar a piadeta pra nós, Zé? Tem uma piadeta aí que eu lembrei. Vai lá. Um caipira foi registrar a filha que nasceu no cartório, né? Aí chegou lá pro escrevente. Falou assim, eu quero registrar minha filha, né? Daí o escrevente falou, claro, sim, como que vai chamar? Aí ele falou, é Batata Souza e Silva. Ele falou, como? É Batata Souza e Silva. Ele falou, não. Desculpa, senhor, mas eu não posso registrar sua filha com o nome desse. Mas por que não pode? Por que isso aí não é nome de gente? Não tem como. Onde é que você arrumou esse nome aí? Ele falou assim, meu vizinho, ele planta milho e colocou o nome do filho dele de Emílio. É batata. É batata, exatamente. Na lógica, foi na lógica. É isso aí, pessoal. Siga a gente aqui nas plataformas, também nas redes sociais. Muito obrigado aí pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta aqui na programação da TV Altiora. Muito obrigado à nossa incrível audiência da TV Altiora, TV Astral, né, Will? Podemos deixar de falar. Também. E todo mundo que segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado mesmo. Está aumentando a cada dia. Isso aí. Valeu, galera! Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu. É.